Olá amigos, meu nome é Antenor Gonçalves e eu quero dar as boas-vindas a você ao nosso podcast Multiplica. E hoje e durante os próximos podcasts eu gostaria de falar com você sobre o diálogo, a importância do diálogo. Nós temos visto uma escassez de diálogo na nossa cultura, no nosso país, entre pessoas. Eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo, assim, quando eu faço as minhas viagens, eu estou em contato com pessoas, oferecendo um seminário, trazendo uma mensagem aqui, em outras partes do nosso país, eu percebo uma comunicação muito, assim, faltosa. As pessoas querem falar mais e não têm a paciência para ouvir. Então, o que nós encontramos muitas vezes entre duas pessoas, entre partidos, entre o casal, marido e esposa, entre pais e filhos, é muitas vezes mais um monólogo do que um diálogo. Eu me lembro quando eu estava crescendo, uma das palavras-chave para o meu pai era a palavra diálogo. Ele dizia o seguinte para mim: Antenor, com diálogo a gente resolve, com diálogo a gente se entende. Agora, outro dia eu estava reunido com um grupo e eu perguntei para esse grupo, era uma roda, a gente estava falando exatamente sobre esse assunto, vivendo essa crise de diálogo no nosso país e vendo como as pessoas estão se polarizando e se tornando hostis, né, uma contra a outra. Eu perguntei o que é que a falta de diálogo gera entre as pessoas. Bem, algumas respostas vieram e são respostas que a gente pode dizer, não, são óbvias. Em primeiro lugar, o distanciamento entre pessoas. Quando não existe o diálogo, você tende a se fechar naquele seu mundo, naquela sua ideia, naquela sua opinião, naquela sua crença, naquela sua ideologia, e você acaba se distanciando da outra pessoa. Uma outra coisa que sugeriram que a falta de diálogo pode gerar dificuldades nos relacionamentos. E isso é uma coisa até óbvia, não é mesmo? Você não fala com o outro, ou você quer somente falar e não ouvir o outro ângulo, a outra pessoa, o prisma dela. Então isso vai gerar grandes e sérias e graves dificuldades nos relacionamentos, na maneira que as pessoas interagem uma com a outra, né, no nível de paciência, de tolerância e assim por diante. A falta de diálogo também foi sugerido nessa conversa nossa. Vai gerar julgamento, vai gerar condenação à outra pessoa, porque você não quer enxergar a opinião do outro dentro da ótica dela. Você não consegue entrar naquela pessoa e talvez com empatia ouvir a opinião daquela pessoa, a experiência daquela pessoa. E isso também acaba gerando, como foi dito na nossa conversa, um sentimento de ira. Essa pessoa não se importa comigo, ela não quer me ouvir, ela não me respeita, então assim eu me sinto rotulado, eu me sinto rejeitado e isso traz o sentimento de ira. E com isso, obviamente, a desconfiança no relacionamento, a insegurança e aquele espírito de intolerância. E, infelizmente, é isso que nós temos visto no nosso país, é isso que nós temos visto nas últimas semanas, nos últimos meses, na realidade, no último ano. Agora, o que a gente pode aprender sobre diálogo? O que é um diálogo verdadeiro? Quais são as janelas que um bom diálogo pode trazer para nós, pode gerar para nós entre pessoas? Sabe que existe uma história no livro de Gênesis, capítulo 3, que é uma história que mostra para nós o primeiro diálogo, assim, registrado pelo menos nas Escrituras, isso há milhares de anos, entre Deus e Adão e Eva. Interessante, isso é uma passagem que ficou martelando na minha mente, porque você vê ali um diálogo e até um diálogo completo. Deus já tinha dito para Adão e Eva, ali no livro de Gênesis capítulo 2, olha, vou colocar vocês no jardim para cuidarem do meu jardim, vocês podem desfrutar de tudo, mas tem uma árvore aqui no centro do jardim que eu quero que vocês deixem em paz, não toquem nessa árvore, não coma desse fruto, porque o dia que você comer desse fruto, as consequências vão ser drásticas, vão ser sérias, né, e essa consequência vai ser a morte de vocês. E aí, então o que acontece? Você abre a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3 e você vê ali a serpente também num diálogo com a mulher,
seduzindo-a, dizendo, não, você vai se tornar como Deus na realidade. E aquilo subiu para a cabeça do homem, da mulher, né? Aquele desejo de ser como Deus, de estar no centro de todo o universo. Eles tomaram daquele fruto, eles comeram, desobedeceram a Deus, e a história então tem um desenrolar aí. E Deus entra em cena ali no jardim, no final do dia, na viração do dia, quando o vento soprava no final da tarde, e Deus então inicia um diálogo com o homem. E é interessante que esse diálogo entre Deus e o homem ali, ficou martelando na minha cabeça, porque me ensinou, à medida que eu fui refletindo nesse diálogo, me ensinou, em primeiro lugar, a importância do diálogo entre duas pessoas, né? E ali, no caso, o próprio Deus estabelecendo isso, né? E depois, assim, me ensinou várias lições, porque Deus abre várias janelas para conhecer melhor o homem, não partindo do pressuposto dele, porque Deus já sabia tudo, né? Deus já conhecia tudo, Deus já sabia o que Adão e Eva tinham feito, mas ele toma uma posição de, eu quero ouvir vocês primeiro, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir a sua história, eu estou interessado na sua narrativa, eu quero conhecer você a partir do seu próprio autoconhecimento, da sua experiência. Fale para mim em suas palavras. E esse diálogo então acontece ali, onde Deus chega ao homem e pergunta, Adão, onde é que você está? E Adão diz para Deus, olha Senhor, eu percebi que eu estava nu e eu tive medo e eu me escondi da sua presença. Então Deus pergunta para ele, mas o que é que você fez? Você comeu da árvore? Né? Quem é que disse que você estava nu? Né? E aí então Adão dá as explicações dele e Adão diz, olha, foi a mulher que tu me destes, né? Foi a mulher que você me deu, o erro foi dela, ou melhor, o erro foi do Senhor, o Senhor que me deu essa mulher. E aí então Deus fala para ele, Eva, o que aconteceu? E Deus continua nesse diálogo. E a mulher diz, olha, não foi eu, não foi comigo, foi a serpente. E aí Deus diz, olha, vocês já sabiam. Vocês vão sofrer agora as consequências. Nós já tínhamos estabelecido isso, capítulo 2, versículo 24, e também no versículo 25, Jesus já tinha falado com o homem e com a mulher sobre as consequências. Mas mesmo assim, no final, você vê Deus matando um animal, tirando a pele daquele animal e cobrindo a nudez do homem e da mulher. O primeiro sacrifício feito de um animal veio de Deus, Deus fazendo aquele sacrifício em função para o bem do homem e da mulher. E você vê que no plano de redenção do homem, o sacrifício já era uma realidade desde o princípio, desde o livro de Gênesis, capítulo 3. Então, eu gostaria de agora desenvolver com você nos próximos podcasts algumas coisas muito importantes desse diálogo, né, que nós podemos aprender entre Deus, Adão e Eva. Então eu vou pedir para você ficar ligado aí, volte conosco no próximo podcast e nos acompanhe. E eu espero que essas lições possam fazer assim alguma diferença na sua vida, para nós sairmos do monólogo e sermos pessoas que valorizem o diálogo. Um abraço para você.